Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor sejam nas nossas vidas esta manhã, amém? Amém. Eu quero convidar você, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Estaremos fazendo a leitura dos versículos de 1 a 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Palavra do Senhor que diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos, Senhor, nossa total dependência de Ti, suplicamos, Senhor, por Tua graça, misericórdia, bondade, que o Senhor nos ajude na leitura desse texto em nossos corações e não somente a partir da forma que temos acabado de fazer, mas que seja o nosso coração a ler e a aprender a Tua palavra e aplicá-la de maneira clara em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, porque Tu és o Deus bom e misericordioso, o Deus que nos guarda de todo o mal. E nós oramos assim, Senhor, crendo na Tua bênção, mercê de Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da nossa reflexão desta manhã é o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os santos. Estamos no recesso da nossa escola bíblica dominical e por isso nós temos um pouquinho mais de tempo. E como se trata nesta manhã de um assunto bastante doutrinário, eu quero pedir a sua atenção total acerca daquilo que será falado, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. O sacerdócio universal de todos os santos. Estamos diante da mais pastoral de todas as cartas do Novo Testamento, indubitavelmente escrita por Pedro, o primeiro apóstolo entre todos os escolhidos. Um homem que a priori não era religioso, mas um profissional comum, um pescador que precisava virar noites e madrugadas no mar da Galileia, a fim de voltar para casa com o sustento da família. Como Galileu, Pedro presenciou desde sua infância a influência helenística na cultura hebraica e assim aprendeu a ler e a escrever, além da sua língua original, o hebraico, o aramaico, também o grego koiné, a língua universal de sua época. Não se trata de um homem de fino trato, claro que não. Pelo contrário, Pedro era um homem rústico,
acostumado com a dureza da lida, de pele queimada e envelhecida pelo sol, de mãos ásperas devido ao trabalho com as redes. Não se tratava de um levita ou de um sacerdote acostumados com os trabalhos no templo de Jerusalém, mas de um homem experimentado pelo rigor das intensas jornadas no mar. Foi esse homem que escreveu esta que é uma das mais elucidativas cartas do Novo Testamento, que tratam, dentre tantos temas, do sacerdócio universal de todos os santos. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas afirmam que, exatamente no momento da morte de Jesus Cristo, o véu que havia no templo se rasgou de alto a baixo. Separava esse véu o santo lugar do santíssimo lugar. Ali, naquele exato momento, algo maravilhoso estava acontecendo. O santíssimo lugar, visitado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote a fim de oferecer o sacrifício para a expiação do pecado do povo, era agora, nesse momento, colocado à mercê de todos aqueles que são chamados em Cristo Jesus. Jesus estava dando a todos os seus discípulos, de todos os tempos, acesso irrestrito à presença de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele véu não foi rasgado de um lado para o outro, nem de baixo para cima, mas do alto a baixo para mostrar a ação de Deus. E eu gostaria que nesta manhã você compreendesse que o véu descrito na Bíblia não é como o voal esvoaçante da cortina que sua esposa ou que sua mãe colocou na sala, dando leveza ao ambiente assim quando o vento bate. Não. Se tratava de uma tenra cortina de tecidos grossos e entramados. A Bíblia está falando de uma cortina com 18 metros de altura e 12 centímetros de espessura, que não podia ser rasgada nem que fosse puxada pelas extremidades por cavalos em sentidos opostos. O Senhor estava dando livre acesso ao Pai. E hoje gostaríamos de compreender o que de fato ensina essa doutrina, a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os santos. E para isto, com base no texto lido, na carta de Pedro, precisamos responder a algumas questões cujas respostas nos ajudarão a compreender tal doutrina. A primeira questão que eu gostaria de apresentar para a igreja: qual é a linha de argumentação de Pedro em favor do sacerdócio universal? A linha de argumentação é muito simples. Pedro vai dizer: temos livre acesso a Deus, porque somos eleitos e regenerados em Cristo, mediante a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Se não, vejamos. A primeira carta de Pedro foi escrita entre os anos 60 a 68 depois de Cristo. Isso é importante falar. Implica que Paulo já havia escrito as cartas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, a sua carta aos Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, a carta de Filemão, e provavelmente já houvesse escrito também Efésios, Filipenses e Colossenses. E é também muito provável que Tiago também já houvesse escrito a sua carta pastoral. Então, queridos, por que estou falando isto? Para mostrar para a igreja que estamos tratando do corolário da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazida a efeito por seus fiéis apóstolos e por pessoas diretamente associadas a eles. Homens chamados e capacitados por Deus para escreverem as Escrituras do Novo Testamento. Estou falando aqui, queridos irmãos, de um período de firmeza doutrinária, onde a fé já estava consolidada e a revelação chegava ao seu ápice. A obra que temos nas mãos, a primeira carta de Pedro, não é fruto da imaginação de um aventureiro qualquer, mas de um homem que entregou sua vida integralmente nas mãos de Cristo, que por ele se entregou à morte por crucificação invertida, porque, de acordo com a tradição cristã, Pedro não se julgou digno de morrer de forma igual ao seu Senhor. Qual é a linha de argumentação de Pedro? Vejamos o capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro se apresenta como apóstolo de Cristo, escrevendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, em outras traduções, da diáspora.
Os eleitos da dispersão ou da diáspora eram o grupo de cristãos que estavam habitando em terra distante, especificamente no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, em Alhures, nos novos lugares onde o Evangelho estava chegando por causa da ação do Espírito Santo na vida da igreja. A palavra forasteiros, no grego koiné, é a palavra paroikos, que significa aqueles que estão habitando numa paroikia, ou seja, numa casa alheia, numa terra desconhecida e não raras vezes hostil. Um paroikos era alguém longe de sua casa, morando num lugar que não era seu. Todo cristão, igreja, em certo sentido, também é um paroikos, um forasteiro, que não tem aqui cidade permanente, mas busca a cidade celestial. Então, a primeira carta de Pedro também é para mim e para você, porque estamos aqui de passagem, peregrinando nesta terra, mas o nosso destino é o céu. Louvado seja o Senhor. Para Pedro, os cristãos são eleitos segundo a presciência de Deus, está no versículo 2, o que não implica numa presciência passiva, onde Deus antevê que as pessoas desenvolveriam fé, e por isso as salva com uma presciência, porque viu que elas desenvolveriam fé, mas a presciência de que trata Pedro é uma presciência ativa, oriunda de um Deus que primeiro amou e por isso decidiu salvar, e por meio do decreto da salvação, antes da fundação do mundo, concedeu a fé salvífica àqueles que haveriam de crer. Então, se trata de uma presciência ativa. Para Pedro, a salvação é trinitariana. Obra do Pai por meio da eleição, do Filho por meio do seu sangue aspergido na cruz do Calvário, e do Espírito Santo por meio da santificação, momento em que passa a aplicar a obra da redenção no coração do eleito. Nos versículos 3 a 9 do capítulo 1, Pedro apresenta a nova condição do cristão após a regeneração. Regeneração é o termo que Pedro inaugura no Novo Testamento, para indicar o novo nascimento que tanto Jesus falou a Nicodemos em João no capítulo 3. Para Pedro, somos regenerados para a viva esperança de um dia recebermos uma herança incorruptível, imaculável, imarcessível, e para isto somos guardados por Deus mediante a fé que nos foi dada. E assim, queridos irmãos, temos motivo de alegria, e como essa alegria para Pedro era uma alegria em exultação, em grande júbilo, ainda que tenhamos que padecer por breve tempo de muitas provações. Pedro nos dá a garantia de que seremos confirmados, porque a fé que um dia recebemos é mais preciosa que o ouro perecível, fé que é motivo de louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual amamos o Senhor Jesus Cristo sem nunca tê-lo visto. Interessante isso, não é, queridos? Olha o que Pedro fala, vocês não viram Jesus, eu vi. Vocês não viram, mas também podem amá-lo. Louvado seja o Senhor. Tal é a convicção que podemos ter, que nos exaltamos, nos exultamos, melhor dizendo, na presença do Senhor, com alegria indizível e cheia de glória. Dos versículos 10 a 12, Pedro afirma que a nossa salvação foi motivo da investigação dos profetas, que falaram da salvação sem entender ao certo. Os profetas observaram, questionaram, refletiram e, embora possuíssem o Espírito de Cristo, operando diretamente em suas vidas, profetizaram sobre o sofrimento de Jesus e sobre o alcance de seu sacrifício, ainda que não vieram a experimentar em suas vidas tais beneplácitos do Senhor. Mas, agora, os forasteiros de Cristo nas nações, a igreja pode experimentar de tal boa dádiva do Senhor Jesus. O que Pedro está dizendo? Pedro estava dizendo que tal é a grandeza da revelação que os próprios anjos do céu também anelaram entender. O que Pedro está dizendo? Ele está descrevendo um quadro de fascinação ante a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
onde os profetas perscrutaram sem compreender, e onde os anjos desejaram entender. Dos versículos 3 a 21 do capítulo 1. Pedro vai dizer quanto a nós temos o nosso entendimento cingido. O que ele quer dizer com isso, ter o entendimento cingido? É que nós podemos entender de forma diferente que os profetas, que não entenderam o que anunciaram, apesar de possuírem o Espírito de Cristo. Mas nós podemos, porque nós temos os lombos cingidos, nós temos uma condição de compreensão muito maior do que aqueles que vieram antes de nós. Os anjos investigaram, mas foi revelado a mim e a você, pelo próprio Deus, o Deus encarnado, as coisas que deveríamos conhecer. E por isso nós podemos ser sóbrios e esperar na graça de Jesus, ser obedientes como filhos de Deus, fugir das paixões que tínhamos no tempo da nossa ignorância, ser santos em todo o procedimento. Podemos clamar ao Pai no tempo da nossa peregrinação, sabendo que fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeito e Jesus Cristo morto fora da porta de Jerusalém. Dos versículos 22 a 25, Pedro diz que os cristãos possuem almas purificadas pela verdade e, por isso, precisam manifestar o amor fraternal. Um amor que não é fingido, um amor que é ardente, um amor que é fruto da regeneração em uma semente incorruptível, não da carne corruptível. Então, qual é a inteligência de Pedro, queridos? Pedro está dizendo para nós que acabamos todos de nascer na regeneração, no novo nascimento em Cristo Jesus. E por meio da regeneração, temos perfeita condição de entrarmos à presença do Pai pelo Espírito Santo. Segunda questão que eu gostaria de abordar nesta manhã. Quem, de fato, pode chegar perante o Deus Santíssimo? Quem? Dos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Pedro responde que todos os cristãos regenerados, nascidos de novo, podem se apresentar perante a face do Deus Santíssimo. E a partir daqui, Pedro vai apresentar uma série de metáforas para facilitar a compreensão daquilo que ele se propunha a ensinar. Se os cristãos nasceram de novo na regeneração, então agora precisam se despojar da maldade, do dolo, das hipocrisias, das invejas e de toda maledicência. E como conseguirão? Primeira metáfora, a metáfora da criança e do leite. O que deseja um bebê que acabou de nascer? O leite da mãe. As crianças recém-nascidas são os cristãos da linguagem de Pedro. E o genuíno leite espiritual é a palavra do Senhor. Então, o crescimento das crianças recém-nascidas vem pelo conhecimento da palavra de Deus. O que Pedro está dizendo? Se você nasceu de novo por meio da regeneração, você vai desejar a palavra. Porque quem já experimentou a bondade do Senhor não tem outra alternativa que não seja desejar a palavra mais e mais. Se alguém não deseja a palavra, é porque não é regenerada e não conhece ao Senhor. Mas todos aqueles que conhecem ao Senhor, que são regenerados, desejam a palavra. Pedro está dizendo que apenas pelo conhecimento e aprofundamento na palavra que o cristão conseguirá se despojar da maldade, do dolo, das hipocrisias, das invejas e de toda a maledicência. Qual é a ordem das coisas? A partir da regeneração, diz Pedro, como regenerados, somos experimentados e experimentamos a Cristo e desejamos sempre a sua palavra. Então, quem pode se achegar a Deus? Os regenerados em Cristo Jesus. Pedro apresenta a resposta à indagação de Davi no Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Veja como é clara a resposta de Davi. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente.
Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nessa exposição de Davi, neste Salmo de número 24, encontramos uma verossimilhança com as próprias palavras do apóstolo Pedro. Davi disse: quem pode acessar a presença de Deus? Davi disse: quem é limpo de mãos. E Pedro diz: quem se despoja da maldade, ou seja, quem abre mão da maldade. Davi disse: quem é puro de coração. E Pedro diz: quem não tem dolo e não é invejoso. Davi disse: quem não entrega a sua alma à falsidade. E Pedro diz: quem não é hipócrita. Davi diz: quem não jura dolosamente. E Pedro diz: quem não é maledicente. Então Pedro está dizendo que por meio da regeneração é possível ao cristão provar Cristo, como o próprio salmista vai dizer em outro salmo, Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então todos nós podemos sim provar de Cristo. E se você de fato, querido irmão, algum dia já provou de Cristo, nunca mais foi o mesmo. Amém? Todos aqueles que provaram do Senhor, nunca mais serão os mesmos. Terceira questão: qual é o lugar do cristão no sacerdócio universal? Para desenvolver a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos, dos versículos 4 a 8, Pedro apresenta duas outras metáforas. A metáfora das pedras vivas e a metáfora do edifício espiritual. Metáfora das pedras vivas. A pedra que vive, de acordo com Pedro, é o próprio Senhor Jesus. E para fundamentar a sua tese, Pedro faz referência a 3 textos. O primeiro deles está em Isaías, no capítulo 28, versículo 16, que vai dizer: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer não fugirá. Quem crer na pedra não fugirá. Segundo texto está em Salmo, capítulo 118, versículos 22. Versículo 22 que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. E o terceiro texto está em Isaías, no capítulo 8, versículo 14, que diz: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, quais são as características da pedra que vive, de acordo com os textos que foram abordados? É uma pedra assentada em Sião por Yahvé, é uma pedra provada, ou seja, uma pedra experimentada, é uma pedra preciosa, pedra angular, pedra de esquina, pedra solidamente assentada, pedra na qual aquele que crê não fugirá, pedra que os construtores rejeitaram, pedra que veio a ser a principal, pedra santuário, pedra de tropeço, rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Interessante, queridos, que há um paradoxo na linguagem de Pedro e na linguagem bíblica também. Porque, como uma pedra que vive? Ora, pedras não vivem. Pedras são pedras. Mas não para Pedro, não para Paulo, não para Isaías, não para Davi. Jesus é a pedra viva, a pedra que vive. O apóstolo Paulo também faz referência a isto, nesta metáfora, onde ele vai dizer em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Veja o que diz o apóstolo. Nossos pais comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Havia na tradição dos judeus o entendimento que aqui e ali, durante a caminhada no deserto, o povo se deparava com a mesma rocha,
E dizia, mas de novo essa rocha aqui, ela não estava lá? E de acordo com a tradição, eles acreditavam que havia uma pedra que o seguia. E Paulo pega essa tradição e diz, essa pedra é Cristo. Nós estamos diante da pedra viva. Então a pedra viva, Cristo, está ligada diretamente ao construtor celestial, Deus o Pai, que a elegeu e a assentou solidamente em Sião. E essa pedra não pode ser removida, o que implica que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário é eterna e definitiva. Não precisamos de um outro sacrifício, não. Não precisamos mais de altares, não. Porque o sacrifício já foi realizado de uma vez por toda. A pedra celestial, que foi rejeitada pelos construtores, veio a ser a principal pedra eleita por Deus, o construtor celestial. Perceba que o construtor celestial decidiu fazer uma grande e magnífica construção. Então ele tomou o seu próprio filho, que lhe foi obediente até a morte de cruz, e o colocou como pedra principal, muito embora trouxesse escândalo para muitos. O que significa dizer essa rocha de escândalo? A rocha de esquina, a rocha angular, é aquela que de fato fica na esquina da construção, e não raras vezes ela vai avante, a parede é um pouco recuada e ela se sobressai. E muitas pessoas desavisadas passam por ali e topam com o pé na pedra, e ofendem a pedra, ralham com a pedra. É isso que o Senhor está dizendo. Jesus é aquela pedra. Apesar de ter um papel fundamental para a edificação, muitas pessoas vão criticar. Muitas pessoas vão se escandalizar com essa pedra que é o Senhor Jesus. Então Pedro apresenta a ideia de Cristo como sendo essa pedra fundamental. E sobre esta pedra fundamental, agora ele apresenta os cristãos como também pedras vivas. Pequenas pedras que vivem, pedras que antes estavam mortas, mas em Cristo Jesus encontraram vida, e agora são assentadas sobre a grande pedra viva e fundamental, Jesus. Do que Pedro está se recordando, queridos? Pedro se recordava do diálogo que teve com Jesus, quando estavam ele e os demais discípulos no caminho, lá na proximidade de Cesareia de Filipe. Quando Jesus quis saber dos discípulos o que as pessoas falavam acerca de si. E os discípulos falaram, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias ou Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Mas Jesus insistiu, e vocês, o que dizem? Então Pedro, tomando a palavra e a iniciativa, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completa dizendo, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E continuou, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, se referindo à sua própria pessoa, edificarei a minha igreja. Então estava muito nítido na ideia de Pedro. Jesus, a pedra fundamental, a pedra que vive. E sobre Jesus, a pedra fundamental, a pedra que vive, e as pequenas pedras, que também são vivas, mercê do sacrifício dele na cruz. Por isso que foi importante os evangelhos sinóticos fazerem esta inscrição, esse registro. Então Pedro passa a apresentar mais uma metáfora, a metáfora do edifício espiritual. O que Pedro está fazendo agora, queridos? Eu gostaria que você atentasse. Pedro está quebrando um velho paradigma da importância do templo de Jerusalém. Primeiramente, um motivo de orgulho para os judeus e depois motivo de idolatria. Sim, infelizmente Jerusalém é a capital da idolatria. Idolatria dos judeus, idolatria dos católicos romanistas, dos católicos ortodoxos gregos, dos católicos ortodoxos armênios. Então, queridos, Pedro está quebrando um paradigma. E ele está dizendo, não precisamos mais do templo. Embora os discípulos houvessem sentido uma grande fascinação
Porque descendo do Monte das Oliveiras, ao contemplar o templo, a sua suntuosidade, a sua beleza, as grandes pedras ornadas, Jesus não tem o seu coração no templo e passa a ensinar algo diferente para os discípulos. Que colunas! Que pedras! Falou o Pedro de outrora. Mas o Pedro de agora entendeu que o templo não seria mais necessário, porque nós somos, sim, o edifício espiritual de um Deus que sempre desejou habitar com o seu povo, tabernacular no meio do seu povo. Você sabia que não há nenhuma determinação no Antigo Testamento para que um templo a Yahvé fosse construído? Você sabia disso? Que esse desejo nasce no coração de Davi, e o Senhor consente com isto. Inclusive dá as dimensões para o templo. Mas não foi uma ordem do Senhor. Davi via que os deuses das nações tinham casas, tinham templos. E ele não achava justo ele ter edificado para si casa e ver a arca do Senhor de uma forma qualquer. E aí surge no coração de Davi a ideia de construir um templo para o Senhor. Você sabia que também não há nenhuma determinação no Novo Testamento para a construção de templos? Sabia disto? Porque nós somos o edifício vivo. Você sabia que as palavras de Jesus nunca foram para a reconstrução do templo depois de destruído, mas, pelo contrário, foram para anunciar que o templo seria destruído? Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6 vai dizer: falava a alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavras para a destruição do templo, e não para a reconstrução do templo. Se você for perceber, queridos, o que acontece lá atrás, Moisés recebe uma ordem para providenciar não um templo a Yahvé, mas um tabernáculo no deserto. E por quê? Porque o tabernáculo era a ideia da simplicidade, ele era simples. Em contraste com a suntuosidade do templo de Jerusalém. O Senhor mandou fazer a Arca da Aliança, e na arca haviam varais que ficavam nas argolas de forma permanente, porque quando o Senhor mandava, o povo levantava acampamento e marchava. Compreende? O tabernáculo era flexível e colocava o povo sempre em condição de partir a ordem de Yahvé. O tabernáculo colocava Deus no centro do acampamento e as pessoas em torno de Deus. O tabernáculo apontava para Cristo, porque Cristo é a encarnação do Deus do tabernáculo. Amém? E o que Pedro está fazendo agora? Agora, ele está apresentando uma metáfora do edifício espiritual, quebrando o velho paradigma da importância do templo no coração da igreja. Nós somos o templo, nós somos o edifício espiritual. Nós que somos assentados sobre a pedra principal, a grande pedra que vive, o Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Quarta e última questão. Como Pedro apresenta a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos? Nos versículos 9 e 10, Pedro vai apresentar essa metáfora do novo sacerdócio. Para ensejar o assunto, Pedro aplica à igreja termos especiais conferidos apenas a Israel no Antigo Testamento. Se você quiser abrir comigo, Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 7. De forma proposital, queridos irmãos, e movido pelo Espírito Santo, Pedro vai usar as mesmas palavras. Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 7. Estamos tratando aqui da chamada aliança sinaítica, da aliança que o Senhor fez com o seu povo no Monte Sinai. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciãos, o povo, e expôs diante dele estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Veja que o termo palavras é repetido 3 vezes. O que Pedro vai fazer? Ele vai usar as mesmas palavras que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, usou quando fez aliança com Israel. Agora ele as usa como designativas à própria igreja do Senhor Jesus. Igreja que era composta por judeus convertidos e por gentios convertidos, como sempre foi. Queridos, quando estrangeiros chegavam no templo, eles não tinham acesso. Eles ficavam no pórtico exterior. Agora Pedro está dizendo, não é mais necessário assim. Porque agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, todos nós temos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. O que Pedro estava dizendo? Que Israel fez o êxodo saindo do cativeiro do Egito, a fim de se tornar reino de sacerdotes, propriedade particular de Yahvé. E agora, a igreja também fazia seu êxodo, saindo da escravidão, do pecado e da morte, para se tornar um reino de sacerdotes, propriedade particular de Yahvé em Cristo Jesus. As mesmas palavras. Louvado seja o Senhor. Agora uma pergunta. Quem poderia ser sacerdote na antiga aliança? Quem? Todos os descendentes de Israel? Não. Tinha que ser da tribo de Levi. Todos os da tribo de Levi? Não. Apenas os filhos de Arão. Levítico capítulo 28, versículo 1. Vai dizer: depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Mas então, todos os filhos de Arão podem ser sacerdotes, é isto? Não. Deuteronômio capítulo 21, versículos 16 a 21. Vai apresentar 13 categorias de defeitos físicos que, se houvesse nos filhos de Arão, os impediria de serem sacerdotes. Primeiro, os cegos não poderiam ser sacerdotes. Segundo, os coxos não poderiam. Depois, os homens de rosto mutilado não poderiam. Os homens com membros demasiadamente compridos, os chamados desproporcionados, com os braços muito longos ou com as pernas muito longas, não poderiam. Os homens que tiverem o pé quebrado, não poderiam. Os homens que tiverem a mão quebrada, também não poderiam. Os corcundas, não poderiam. Os anões, não poderiam. Os homens com mancha no olho, a chamada belida, não poderiam. Os homens com sarna, não poderiam. Os homens com impingens, não poderiam. Os homens com testículo quebrado, não poderiam. Os homens com algum defeito. E aí, nós observamos, por causa deste último, que a relação é apenas exemplificativa e não taxativa. Teve algum defeito? Você não pode oficiar diante do Senhor. Então, em Deuteronômio 21 e 23, ele vai dizer: não entrará até o véu, nem se achegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que o santifico. Compreende? Quem poderia ser sacerdote, gente? Mas não foi assim no começo. No começo, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham acesso à presença de Deus, do Deus que na viração do dia os visitava no Éden e com eles dialogava.
E essa condição foi perdida por causa do pecado. Mas, agora, por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, temos livre acesso a Deus. Louvado seja o Senhor. O que Pedro está dizendo? Que não há mais templo físico, a arca da aliança já não existe, não há mais necessidade de sacrifícios de animais, o serviço levítico não existe mais, a ordem sacerdotal de Arão foi encerrada, a lei cerimonial foi completamente abolida porque foi integralmente cumprida pelo único que a cumpriu, Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós estamos sob a nova aliança, que o sumo sacerdote não é mais Arão e nem podem ser seus descendentes. Mas Jesus Cristo é o sumo sacerdote universal e eterno, sem defeitos, que apresenta a si mesmo como sacrifício eterno. E aqui eu quero falar especificamente para aqueles que se preocupam com uma pseudo-construção de um novo templo em Jerusalém. Ouça, Deus nunca trará de volta aquilo que Ele mesmo encerrou. Não. Para você que talvez entenda que Israel é o relógio escatológico do Senhor, para você que talvez entenda que Yahvé tem dois povos, Israel e a igreja. Não, o Senhor só tem um povo, é o que Pedro está falando. Que agora é formado por judeus convertidos e gentios convertidos. Pedro está a dizer que agora existe um edifício espiritual cujo alicerce é Jesus, a pedra que vive, e sobre ela as pedras vivas são assentadas, que são os eleitos regenerados. Pedro está a dizer que é nesse edifício espiritual que todos os crentes exercem sacerdócio, não segundo a linhagem de Adão, mas segundo a ordem sacerdotal do próprio Cristo, o sumo sacerdote eterno, eleito pelo Pai, morto e ressurreto. Sacerdócio universal. Você pode se chegar ao Senhor. Agora pense. Se o templo de Jerusalém fosse tão importante, será que Deus não o teria preservado? Será que Deus deixaria que fosse construída uma mesquita? Exatamente naquele lugar onde acreditam que Abraão sacrificaria o seu filho? Será? O templo de Jerusalém foi profanado várias vezes para cumprir o que profetizou Daniel. Capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Quantas vezes o templo foi profanado? A primeira vez aconteceu pelo Seleucida Antíoco Epifânio, no ano 167 a.C., que colocou uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém e ofereceu sacrifício de porcos no altar. Segunda vez, por Pompeu, general romano, que em 62 a.C. adentrou ao templo acompanhado de comitiva em lugares reservados. Terceira vez que o templo foi profanado, por Calígula, imperador romano, que em 41 a.C. nomeou como rei dos judeus a Herodes Agripa I e determinou que uma estátua em sua honra fosse colocada no templo de Jerusalém. Quarta vez, por Tito, general romano, que em 70 depois de Cristo dominou Jerusalém, entrou no templo montado num cavalo e depois ordenou sua destruição em cumprimento à profecia do próprio Cristo em Mateus 24:2. Que diz, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Onde está a importância do templo? Para que venhamos a construir réplicas. O que Pedro está a dizer? Pedro está dizendo, queridos, que agora é a vez do edifício espiritual, onde quem oferece sacrifícios espirituais são todos os crentes, todos os santos, todos aqueles que são chamados para serem sacerdotes reais. Uma realeza sacerdotal é o que Pedro nos apresenta nesta manhã.
E o que fazem os sacerdotes reais? Proclamam as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisamos. Precisamos então apenas exercer o nosso ofício pessoal diante do Senhor. E eu gostaria de concluir este sermão te convidando a olhar para o versículo 10 da primeira carta de Pedro, que diz: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que Pedro está fazendo? Ele está se valendo de um outro texto do Antigo Testamento, o texto do livro de Oséias. Ele está trazendo à memória a história do profeta Oséias, que amava profundamente uma prostituta chamada Gomer. E por isso, por ordem de Deus, a retirou da prostituição e teve filhos com ela. Todavia, todos os filhos eram filhos de adultério, filhos de prostituição, não eram de Oséias. E por isto, ele sofre, porque ela continua abandonando e se envolvendo com a prostituição. Os filhos que nascem recebem nomes terríveis, que apontavam para a condição nefasta de Israel. E a um dos filhos o Senhor manda colocar o nome de não meu povo, que significava dizer que Israel não seria mais o povo escolhido de Yahvé. Todavia, o Senhor, por causa da sua misericórdia, vem e revela ao profeta que ele visitaria finalmente Israel com misericórdia. Então mudaria o nome e a história triste daquela pessoa que, ao invés de se chamar não meu povo, se chamaria meu povo. Israel não se chamaria mais não meu povo, mas Israel se chamaria meu povo. O que Pedro está dizendo? Ele está aplicando a mesma terminologia utilizada por Oséias na vida da igreja. Vocês, igreja, vocês gentios, não eram meu povo, mas agora vocês são meu povo. Vocês alcançaram misericórdia, ou seja, vocês eram desfavorecidos e agora receberam, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o favor de Deus. Nós somos povo de Deus. Eis o privilégio dos regenerados em Cristo, daqueles que não eram povo, mas agora são. Mas, finalmente, pastor, o que diz a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos? Primeiro, que todo cristão tem livre acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. O que diz o sacerdócio universal de todos os santos? Que todo cristão tem comunhão plena e exclusiva com Deus, que nós não precisamos de intermediários. Louvado seja o Senhor. O que diz? Diz que todos os cristãos são sacerdotes de Deus, num sentido comunitário. E assim podemos orar uns pelos outros, servir uns aos outros, confessar nossos pecados uns aos outros. O que diz o sacerdócio universal? Que todos nós podemos servir no corpo de Cristo, em seus diversos ministérios, exercendo os dons e talentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. É isto que diz. E, finalmente, diz que todos somos sacerdotes por meio de Jesus, oferecendo o culto pessoal ao Deus Santíssimo. Na Idade Média, a Igreja Católica dividiu a Igreja em duas categorias: o clero e os leigos. Mas apenas o clero representava a classe sacerdotal e exercia por meio dos 7 sacramentos os ofícios sacerdotais, representando, então, uma casta especial. Uma porção especial de cristãos que era diferente dos outros. Eram homens espirituais que exerciam ofícios espirituais, enquanto os demais eram homens temporais e exerciam ofícios temporais. Mas é óbvio que isso servia como objeto de dominação do clero.
Eles se esqueceram do que Pedro ensinou. Estavam reerguendo os muros que foram destruídos. Estavam reconstruindo a cortina rasgada do templo. Na Reforma Protestante, então, ícones como Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros romperam com esse paradigma para voltar à doutrina dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. E Lutero afirmou que a igreja é a communio sanctorum, que significa dizer que somos a comunidade dos santos e no meio da comunidade dos santos nós exercemos sacerdócio. Ele vai dizer, o fato de que somos todos sacerdotes e reis significa que cada um de nós, cristãos, pode ir perante Deus e interceder, por exemplo, uns pelos outros. E se eu notar, diz Lutero, que vocês não têm fé ou têm uma fé fraca, eu posso pedir a Deus que lhes dê fé sólida. Communio sanctorum. Mas não se enganem, queridos. Esse erro não foi apenas do romanismo católico, mas voltou a acontecer nos nossos dias, no meio evangélico, pelas doutrinas neopentecostais. E o que eles fazem hoje? Eles diminuem a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos a quase reduzi-la a nada. Então eles vêm e chamam o púlpito de altar, chamam o pastor de sacerdote, conferem ao pastor acesso especial a Deus, dão ao pastor o poder da oração, a oração forte é só o pastor, conferem ao pastor o poder da quebra de maldições e separam novamente a igreja em dois grupos. Eu quero encerrar, querido, falando para você algo. O pastor não é sacerdote. O pastor é o ministro da palavra. O púlpito não é um altar. Não existe altar em igreja protestante. O púlpito é o lugar onde é proclamada a palavra, onde o pastor, com a Bíblia na mão, prega para a audiência. É um lugar mais elevado para que todos possam ver. Não é um lugar mais santo que o outro. O altar foi o Gólgota. Foi o lugar onde de uma vez por todas foi oferecido o sacrifício permanente e eterno, que não precisa ser retocado. A igreja romanista possui altar porque eles entendem que toda missa é como se Cristo fosse novamente oferecido. O que é um absurdo dizer, porque só há um sacrifício de Cristo. Só um. Perfeito e não precisa de retoques. Você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de um pastor ou de um bispo ou de um apóstolo para dizer ou falar coisas diferentes ou fazer uma oração especial para que você tenha acesso a Deus. Não precisa. Não é só o pastor que tem que orar pelos outros. Você também deve orar, inclusive pelo pastor. Você pode orar pelo seu irmão e pode receber a oração do seu irmão também. E, finalmente, queridos, pastor nenhum tem poder de quebrar maldições, porque todas as nossas maldições se encerraram na cruz. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Eis a nossa fé. Todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Não precisamos. Temos acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado e você pode se achegar a Ele. Eu encerro as minhas palavras com o texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do 19. Que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrarmos o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Louvado seja o Senhor. Isto é, por sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
guardemos firme, ou seja, inabalável, a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é isso? Communio Sanctorum. Não deixemos de congregar-nos. Antes façamos admoestações uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Sacerdócio universal de todos os santos. Você tem acesso ao Pai, por meio do Filho. E o Espírito é quem te santifica e que te capacita para tal finalidade. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra que foi lida, proclamada nesta manhã, e nós pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações e as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor continue falando e ensinando aquilo que nós, na nossa incapacidade, não o podemos fazer. E que o Senhor nos dê a clareza de quem o Senhor é em nossa vida. E assim possamos ter a ousadia da qual o escritor aos Hebreus falou, de entrarmos na presença do Pai. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos elucida, que tira as nossas dúvidas e que nos ensina a Tua revelação, Senhor, porque assim ela é, por excelência. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Só fazendo a retificação, o texto da consagração de Arão e seus filhos é Êxodo 28, 1 e 2, tá bom?